Pernambuco em primeiro lugar. Olá, bom dia para você que acompanha a nossa programação. Eu sou Jailma Barbosa e sejam bem-vindos, porque está no ar o nosso Boletim Coronavírus. A partir de agora, todas as informações que você precisa saber da situação do coronavírus aqui em Pernambuco. Eu agradeço a todos vocês que já começam a nos acompanhar através das redes sociais. Você que nos acompanha através do Facebook da TV Jornal Interior, Rádio Jornal Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira, Petrolina. E também você que nos acompanha pelo YouTube da TV Jornal Interior e também pelo NE10 Interior. Está no ar o nosso boletim. Você pode participar enviando sua pergunta. A gente vai ter aqui especialistas falando sobre o assunto e também contar com a participação de todos os nossos correspondentes das nossas rádios espalhados por todo Pernambuco. A gente começa essa edição do nosso boletim especial coronavírus, falando sobre a incidência do coronavírus aqui no estado. Vamos aos casos, como é que estão neste momento, informações atualizadas da Secretaria Estadual de Saúde. A gente já sabe que aqui no Brasil, muitos casos já foram identificados. Da última segunda-feira até agora, quase fim de semana, temos aí mais do que o dobro dos casos registrados. Então, olha só, números confirmados com os dados atualizados. Aqui em Pernambuco, são 364 casos em investigação. 3 casos são prováveis, 96 casos chegam a ser aí descartados e 22 casos confirmados. Essa é a situação que chega aqui em Pernambuco até o momento pela divulgação da própria Secretaria Estadual de Saúde. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esses números que nós apresentamos aqui, eu quero dizer para você que todos esses casos estão sendo confirmados em tempo real pela própria Secretaria Estadual de Saúde e que casos aqui em Caruaru não são confirmados. Então, atenção para as fake news. A maioria dos casos é no Recife. São 22 casos confirmados no estado até agora. 20 casos espalhados em todo o Pernambuco, sendo a maioria dos casos no Recife, 1 caso em Belo Jardim. Temos também outros casos, 2 casos que aconteceram dentro de um navio que está lá no porto do Recife. E foi confirmado o primeiro caso de transmissão comunitária do coronavírus aqui em Pernambuco. Isso significa que a origem da contaminação não é identificada através do monitoramento realizado pelos órgãos competentes. O caso trata-se de uma idosa de 63 anos do Recife, que ela vai ter a identidade preservada. Ela não viajou para nenhuma das áreas afetadas, nem teve contato com os pacientes suspeitos ou positivos. Essa é a situação que a gente tem para passar para você que está ligando agora na TV Jornal Interior. Então, esses dados que já estão sendo divulgados pelos órgãos oficiais, todos eles nós vamos contar aqui no nosso programa. E para você que está ligando agora, esse é o especial boletim sobre o coronavírus. De canto a canto dos estados, nós estamos trazendo informações precisas e atualizadas. Então vamos conferir como é que está a situação aqui em Caruaru. O nosso repórter Berg Santos, da Rádio Jornal, vai contar como é que está o avanço do coronavírus. Inclusive, ele esteve em diversos lugares, circulando aqui pela cidade e traz um panorama da situação em Caruaru. Berg, bom dia, é com você. Oi, Jailma, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Jailma, algumas medidas sendo adotadas aqui em Caruaru e em toda a região. Por exemplo, o Polo de Confecções do Agreste, após uma reunião conjunta entre os prefeitos Edson Vieira, Edilson Tavares e Raquel Lira, de Santa Cruz, Toritama e Caruaru, respectivamente, decidiram que as feiras serão canceladas, tá certo? Na próxima semana não vai ter Feira da Sulanca, nenhuma das 3 cidades aqui do Polo de Confecções do Agreste.
outras medidas sendo adotadas aqui em Caruaru, inclusive com muitas reuniões, né, entre a Secretaria de Saúde, a prefeita Raquel Lira e algumas medidas como também a suspensão de áreas de lazer, tá certo? Para evitar aglomeração. Não pode aqui no estado de Pernambuco mais de 50 pessoas. Também tem a situação dos cinemas, estão fechados. Outra situação, Jailma Barbosa, é com relação às igrejas, tá certo? As igrejas aqui do município de Caruaru cancelaram as missas. As missas serão realizadas apenas via internet, por conta de toda essa situação desta pandemia, né? Então, chamando a atenção tudo isso aqui na cidade de Caruaru e também em toda a região, né? As prefeituras aqui muito preocupadas com relação ao Covid-19. Jailma. Obrigada pelas informações, Berg. Pois é, gente, 428 casos aqui no país e 22 casos em Pernambuco. E aí você pode se perguntar como é que fica a situação das unidades prisionais, a situação carcerária aqui no estado. Aqui em Caruaru, devido ao risco de pandemia, as unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo, FUNASE, e unidades prisionais estão recebendo recomendações de novos procedimentos para evitar a disseminação do coronavírus. Na FUNASE, as visitas intermunicipais devem ser evitadas por 15 dias e o contato telefônico com familiares dos socioeducandos será realizado com maior frequência. As pessoas que realizam visitas às unidades nesta quarta-feira foram orientadas a não entrar nas instalações caso apresentem sintomas vivendo em relação à situação do coronavírus, a possibilidade dos enfermeiros entrarem numa greve. Isso por causa da falta de insumos como máscaras, álcool em gel nos hospitais estaduais de Pernambuco. Então, os enfermeiros estão numa situação bem delicada e eles conversaram com a gente. Vamos ver aí qual a situação. A gente não tem garantido no nosso hospital nem sabão, nem papel toalha para higienização das mãos, que a gente sabe que é a principal forma de prevenir a disseminação da doença, né, do coronavírus. E a gente não tem isso nos nossos hospitais. Estamos trabalhando aí vários plantões em várias unidades. A denúncia é essa de que falta papel toalha e sabão para higienizar as mãos. Fora isso, recebemos também denúncia de alguns hospitais do estado que não tem máscara para os profissionais, que também é uma outra medida de proteção à contaminação do coronavírus, que é uma doença transmitida principalmente através da respiração, né, das partículas da respiração. Então, nós estamos totalmente desprotegidos e, além de estarmos na linha de frente, a gente também atende a vários pacientes. Então, à medida em que eu me contamino, eu, além de adoecer, ainda vou sair contaminando várias pessoas. Então, realmente não tem condição, em plena crise sanitária que a gente está passando no nosso país, de trabalhar nessa situação.
Exato, gente. Diante de toda a situação, de toda a crise que se está acontecendo, ainda tem mais essa, a falta de proteção para os próprios profissionais da saúde. E a gente sabe que a falta de insumos, de medicamentos nos hospitais não é de agora. Isso a gente já acompanha diversas reportagens aqui na nossa programação. Em todos os telejornais que você sintonizar, você vai ouvir algum profissional da saúde ou algum paciente reclamando dessa falta de insumos, da falta de medicamentos. E agora, diante de toda a crise que nós estamos enfrentando, de toda a proteção que nós temos que ter com o próximo e conosco, a situação dos profissionais de saúde. Eles já se arriscam demais por nossa conta, para colocar a nossa vida a salvo. E agora eles terem que passar por isso. Então, o próprio governo do estado informou que vai ver como é que fica essa situação e vai tratar pontualmente esses casos, resolvendo. E a gente aguarda que isso seja feito, porque afinal de contas, imagine a falta de profissionais de saúde para atender quem chega doente. E temos que só colocar a mão na consciência e saber que não estão chegando apenas pessoas com gripe, não estão chegando aos hospitais apenas as pessoas que estão aí com as suspeitas do coronavírus. E os demais pacientes e as demais pessoas que sofrem com diversas outras doenças. A pessoa que por acaso tem algum sintoma, apresenta agora, chega no hospital e vai ser atendido por algum profissional de saúde que não está devidamente higienizado, que não tomou as próprias condições, então essa pessoa não vai ter as condições suficientes para atender quem chega na unidade de saúde precisando desse atendimento. Vamos seguir, né, gente? Eu quero falar agora com o Nildo Lucena, que está em Pesqueira e vai trazer as informações para a gente. O pessoal de Pesqueira estava com uma preocupação muito grande, porque bem próximo, na cidade de Belo Jardim, há sim um caso de confirmação de uma pessoa que, inclusive, viajou para o exterior e já foi detectado com essa doença. Então, a situação em Pesqueira também é de muita atenção, muito cuidado, muita cautela. Não é isso, Nildo? Fala aqui pra gente, nosso correspondente da Rádio Jornal de Pesqueira. Bom dia, Jailma. Segue tenso o clima na cidade de Pesqueira e cidades vizinhas, logo após o isolamento social que vem acontecendo por conta da pandemia do coronavírus que assola todo o país. Na cidade de Poção foi registrado o primeiro caso de suspeita do coronavírus. Uma mulher que esteve no estado do Ceará foi apresentada com os sintomas da doença e encaminhada até o Hospital Oswaldo Cruz do Recife para a realização do teste. Aqui em Pesqueira, os órgãos públicos seguem fechados ou parcialmente atendendo a população. O bispo da cidade de Pesqueira, Dom José Ferreira Salles, suspendeu batizados, casamentos, missas e qualquer evento religioso durante esse período de quarentena, incluindo a procissão do Domingo de Ramos e também a procissão da Sexta-feira da Paixão aqui na cidade de Pesqueira e também na cidade de Poção. Já a juíza de direito, que é diretora do Fórum da Comarca de Pesqueira, também suspendeu todas as audiências e atos judiciais na cidade, atendendo somente situações de emergência ou urgência. Já as secretarias do município estão todas fechadas e atendendo apenas os casos emergenciais através de números de telefone que foram disponibilizados nas redes sociais. Todas as escolas das redes municipal, estadual, federal e particular tiveram suas aulas suspensas e apenas o setor administrativo permanece funcionando. E alguns estabelecimentos que prestam serviços ao cidadão, a exemplo do Expresso Cidadão, Compesa e Delegacia da Polícia Civil, também estão com seus horários limitados de atendimento ou disponibilizando telefones para atendimento ao público para evitar aglomerações de pessoas nesses estabelecimentos. De Pesqueira, Nildo Lucena. Obrigada pelas informações, Nildo. Eu vou aproveitar e já vou direto para Limoeiro com as informações de Alfredo Neto, o nosso repórter da Rádio Jornal de lá. Alfredo, conta tudo pra gente. Bom dia a todos que acompanham a programação especial sobre coronavírus. Olha, Jailma, atualizando as informações sobre Limoeiro, desde ontem à noite, a Prefeitura passou a comunicar à sociedade através de um boletim informativo. Será um boletim diário e até o momento, aqui na cidade, apenas um caso sob investigação. Ontem também o prefeito emitiu um novo decreto com mais medidas preventivas, entre elas a proibição de eventos com público superior a 50 pessoas,
rodízio de servidores nas secretarias municipais, o fechamento das bibliotecas. Eu listei aqui também a suspensão das atividades nas academias públicas e particulares, o cancelamento de um cadastro habitacional que estava sendo realizado e também o escalonamento do pagamento dos servidores. Segundo o prefeito, a medida é para evitar que todos eles, são mais de 1.000, possam ir ao mesmo dia sacar os salários na agência bancária ou nas casas lotéricas. São algumas recomendações que foram tomadas e já publicadas através de decreto. Apenas um detalhe importante aqui da nossa região também, Jailma, e aí vem do ponto de vista econômico. A Feira de Gado de João Alfredo é a mais tradicional aqui da região. Ela está suspensa por tempo indeterminado. Retorno com você, Jailma. Pois é, Alfredo, muito obrigada pelas informações. E eu também tenho uma informação que chega lá de Brasília, porque o governo de Jair Bolsonaro anunciou auxílio mensal de R$200 aos trabalhadores informais que não recebem os recursos do Bolsa Família ou benefício de prestação continuada, o BPC. A gente vai até Brasília agora falar com o nosso repórter da Rádio Jornal, Romualdo Souza Lucena, que está com a situação aí, atualizando para a gente todos os detalhes. Vamos lá com você, Romualdo. Jailma, muito bom dia para você, bom dia a todos. A equipe econômica do governo anunciou nesta quarta-feira medidas que vão beneficiar as famílias carentes e os trabalhadores autônomos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, informou que nos próximos dias começa a fazer o pagamento de um voucher, de um salário, por meio de um cheque que o trabalhador pode descontar na boca do caixa, sobretudo na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil, equivalente a R$200. A iniciativa do governo é fazer com que esses trabalhadores autônomos que agora estão sem mercado, não estão conseguindo vender os produtos deles, também tenham algum amparo do ponto de vista do governo. E aí o governo também anunciou medidas que vão beneficiar a famílias carentes que, embora inscritas no programa Bolsa Família, ainda não recebem o benefício. O governo, durante os próximos 3 meses, vai pagar a essas famílias carentes inscritas naquele cadastro único um benefício no mesmo critério que é feito o pagamento do Bolsa Família. Agora é importante, não é um benefício duplicado não, é apenas para famílias que já estão inscritas no Bolsa Família, mas que ainda não recebem o benefício. Já do ponto de vista político, o governo anunciou medidas nesta quarta-feira que são importantes, até porque o próprio Congresso Nacional já está discutindo aquela decisão que foi encaminhada pelo Palácio do Planalto para que o Brasil se torne ou entre em estado de calamidade pública. Para isso, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, já determinou o fechamento, ainda que parcial, da fronteira do Brasil com a Venezuela, lá na região de Pacaraima, e aí só pode passar os veículos que estejam transportando bens e produtos. Da mesma forma, o governo está estudando o fechamento de fronteiras ali em regiões na fronteira com o Paraguai e com a Argentina. O governo quer fazer com que o Brasil esteja numa condição, de certa forma, de bloqueio do coronavírus, até porque nessas regiões de fronteira, lá na Venezuela, no Paraguai e na Argentina, já foram constatados casos que o Brasil quer fazer com que eles estejam aí impedidos de entrar no Brasil, ou pelo menos tenha dificuldade, porque a gente sabe, não é, o que aconteceu nesta quarta-feira pela manhã. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, foi constatado com a doença. Da mesma forma, quando foi à tarde, o almirante, que é ministro de Minas e Energia, também foi apontado como alguém que está contaminado com o coronavírus. E aí o governo do presidente Jair Bolsonaro, que tem feito um discurso dizendo que é preciso que as famílias não entrem em pânico, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, antes de anunciar que o almirante Bento Albuquerque foi contaminado, o presidente da República disse que, olha, o importante é que a gente leve em consideração que o próprio governo percebeu que era necessário acender o sinal de alerta já no mês passado, quando
aqueles brasileiros foram repatriados da China. Portanto, se naquela época, há mais de um mês, o governo já tinha acendido a luz amarela e o presidente da República continua fazendo o discurso de que, do ponto de vista do Palácio do Planalto, essa crise é importante ser enfrentada. Mas, da mesma forma, o governo não quer fazer alarde, e aí o presidente da República chegou a dizer que nos próximos dias que a imprensa não se assuste se ele, Jair Bolsonaro, pegar um ônibus lotado, um metrô lotado, um trem lotado, uma barca que esteja lotada de passageiro, justamente fizer alguma travessia, algum percurso para dizer que nessas horas o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, está do lado do povo. Palavras do presidente Jair Bolsonaro. Segue com você. Obrigada pelas informações, Romualdo. Você que está chegando agora, nós estamos ao vivo pela TV Jornal Interior e também em todas as nossas redes sociais com um boletim exclusivo e especial sobre o coronavírus. Eu estou aqui de olho nos comentários que vocês estão deixando aí na nossa transmissão e daqui a pouquinho o clínico geral Rafael Cunha vai estar conosco esclarecendo todas as suas dúvidas. Então, a gente vai para o intervalo rapidinho. Em 1 minuto, eu estou de volta. Nem sempre é fácil estudar. Por isso, pensando em você, a Unopar ensina na prática, porque tem coisas que só dá para aprender assim. E as mensalidades cabem no seu bolso. Pode comparar. EAD assim é Unopar. Olá, eu estou aqui no Museu Vivo do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, no Ceará, para contar a história de Padre Cícero Romão Batista. É o nosso Roteiro da Paixão 2020. Você é nosso convidado especial para conhecer o Museu Vivo, para conhecer a última casa onde Padre Cícero morou e também peregrinar junto comigo na Romaria das Candeias. Você não pode perder. Roteiro da Paixão 2020. Roteiro da Paixão. Histórias de fé. Oferecimento Sapataria Muniz. Tá na moda? Tá na Muniz. De volta com o nosso especial sobre o coronavírus. Esse boletim que está trazendo todas as informações e o panorama da situação da pandemia aqui em Pernambuco. Lembrando que até agora são 22 casos confirmados no estado. E eu vou direto saber como é que a população de Garanhuns está diante do coronavírus. Eduardo Peixoto, nosso repórter da Rádio Jornal, traz informações direto de Garanhuns. Bom dia, Eduardo. Pois é, Jailma, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando. Neste momento, Jailma, estamos na Feira Livre de Garanhuns. Apesar de alguns municípios já suspenderem as próprias feiras, aqui em Garanhuns continua funcionando normalmente. A alegação do município é que em Garanhuns não há oficialmente nenhum caso suspeito do coronavírus. Mas como vocês estão vendo, o movimento da feira aqui em Garanhuns, ele diminuiu bastante, justamente devido a essa preocupação. Você vê aí que os comerciantes se encontram, mas são poucas as pessoas que vêm para a Feira Livre. É um movimento diferente do que a gente é acostumado a ver, Jailma, justamente muitas pessoas nessa quinta-feira aqui em Garanhuns. Outra informação, a Diocese de Garanhuns, através do bispo Dom Paulo Jackson, emitiu uma nota informando que a partir de hoje as missas de Garanhuns não serão abertas ao público. As missas serão transmitidas ou pelas rádios de Garanhuns ou pela internet. Então os fiéis não devem ir mais às missas aqui no município. Antes era apenas para idosos a orientação, agora as missas de portas fechadas. Nós conversamos também com o promotor Domingos Sávio do Ministério Público. Segundo ele, existe já uma orientação e haverá punição para aquelas empresas que estão superfaturando os preços do álcool em gel e também da máscara. E para terminar, Jailma, em Garanhuns não faz teste. Casos suspeitos ou casos graves, pessoas que estão com sintomas graves, devem ir para ou Caruaru ou capital pernambucana. Aqui a situação é essa, mas casos confirmados ou suspeitos não foram oficializados. Volto com você. Obrigada pelas informações, Eduardo. Como será que está a situação em Petrolina diante de tudo isso? Vamos lá com o nosso repórter da Rádio Jornal, Marco Aurélio, que vai contar
tudo pra gente. Marco Aurélio, bom dia. E aí, para todos um bom dia. Vamos falar um pouco sobre os trabalhos de prevenção em relação ao coronavírus aqui em Petrolina. O prefeito da cidade, Miguel Coelho, fez um balanço no início da noite de ontem dos números de casos de coronavírus aqui na cidade. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o gestor informou o crescimento de ocorrências na cidade. Subiram de 9 para 15 os casos suspeitos da Covid-19 em Petrolina. O primeiro resultado dos testes realizados na cidade deu negativo. E até o momento, portanto, nenhum desses casos teve resultado confirmado. O prefeito Miguel Coelho também anunciou no pronunciamento novas medidas que serão decretadas para reforçar o trabalho de contenção do vírus na cidade. As feiras livres estão proibidas a partir de hoje e também aglomerações em supermercados e atacadões. Segue com vocês. Obrigada pelas informações, Marco Aurélio. Como eu prometi para vocês, a gente vai entrevistar agora o clínico geral, Dr. Rafael Cunha. Dr. Rafael, seja bem-vindo. Pode chegar aqui para resolver os questionamentos dos nossos internautas. Vamos sentar, não vamos nem pegar na mão, né, doutor? O cumprimento hoje é só na consideração, na presença consideração, aqui. Exato. Doutora, a gente tem muitos questionamentos aqui nas redes sociais e já separamos alguns muito importantes, algumas dúvidas, visto que desde segunda-feira nós estamos com o nosso boletim e as pessoas vão fazendo as perguntas e nós não estamos descartando porque são dúvidas que vão pairando aí, né, na cabeça de todos. Então vamos para o primeiro questionamento do internauta. Está aqui na tela para vocês. A Thaís e Evelyn pergunta se a lavagem das mãos, doutor, deve ser feita apenas por sabonetes ou detergentes também serve? Pois é, olha, em todos os manuais da Anvisa, do Ministério da Saúde, né, todas as orientações que nós recebemos, sempre tem a colocação do sabonete, não é? E não de detergentes. Mas assim, não impede que na falta se use isso como uma medida de proteção, né? Mas o ideal é seguir a risca que tem ali, o álcool em gel, e na possibilidade de ter água e sabão, sabonete. Vamos para a próxima pergunta, então, gente. O Tiago Ayala pergunta o seguinte: qual medicamento pode tomar caso esteja infectado? Medicamento simples, tipo vitamina C, dipirona. Pois é, olha, as medicações, geralmente nós costumamos orientar que sejam procuradas orientações médicas, né? Obviamente não superlotar emergências com casos que não são necessários. Mas contraindica-se sabidamente hoje o uso do ibuprofeno, não é? E o uso de corticoides, e principalmente de forma inadvertida. Toda a orientação medicamentosa que seja feita por médicos ou enfermeiros capacitados em unidades básicas de saúde ou emergências, as quais estejam preparadas e aptas para atendermos. A exemplo aqui de Caruaru, onde eu trabalho no Hospital Santa Efigênia, que nós fazemos esse tipo de orientação, obviamente, para emergências e aos consultórios, às clínicas com os horários, por medidas ambulatoriais, horários marcados, que podem fazer essa orientação de uma forma muito mais específica. Pois é, a gente tem que ter muito cuidado. Vamos para mais uma pergunta, muita gente comentando aqui na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook também, e você pode deixar seu questionamento. Tem aqui mais uma pergunta. O meu filho tem 2 anos, eu posso passar álcool em gel na mão dele ou não? A Lenice que está perguntando, doutor. Mas é muito importante essa pergunta face à idade da criança, porque é o seguinte, o álcool, ele mesmo sendo em gel, ele tem todas as precauções no seu uso e na sua manipulação. Obviamente todos os itens de segurança, como o isolamento do frasco, do pote de álcool em gel ou qualquer outra substância que se use na higienização deve ser mantida fora do alcance das crianças. O álcool em gel, ele deve ser usado na impossibilidade do uso da água e do sabão, do sabonete. Então, por exemplo, numa atividade que impreterivelmente não possa fazer dentro de casa, você tem que ter acesso à rua ou outro serviço, você deve usar o álcool em gel como medida provisória, sempre procurando preferencialmente água e sabão. Tem mais pergunta aqui da nossa transmissão ao vivo. Vanessa Alves está perguntando, bebê pode pegar coronavírus? Olha, a transmissibilidade do coronavírus, ela não respeita a faixa etária, não respeita imunidade, absolutamente nada. A manifestação, sim.
mas inclusive há uma restrição de contato entre crianças e idosos, que são extremos, por quê? Você. Faça já sua prova. Caseiro que não pode, né? Estamos de volta com o nosso boletim especial coronavírus. Estávamos aqui no intervalo rapidíssimo, conversando um pouco sobre os questionamentos de vocês aqui na internet. Muita gente ainda, doutor Rafael Cunha, falando a respeito dos bebês. Muitas mães preocupadas, né? E também perguntando se podem fazer gel caseiro. Porque a gente sabe que o álcool em gel a 70% é aquele que tem o efeito, é aquele que é de uso comercial e feito para uso devido. Pois é, a produção caseira desse tipo de substâncias, que são substâncias muito voláteis, ela acarreta riscos que são muito piores do que a falta do uso do álcool em gel, né? Então nós não recomendamos a produção de absolutamente nenhuma substância caseira, somente o uso de água e sabão. Mais uma pergunta da internet, só para a gente finalizar aqui os nossos questionamentos. Vamos lá para a tela? A Jéssica Silva, bebê de menos de um ano. É fácil de pegar coronavírus? A gente já até respondeu essa pergunta. Tem mais perguntas aí. Pode estar contaminado sem saber, doutor? Perfeitamente. O coronavírus ele tem uma característica em adultos jovens de passar desapercebidamente, sem a sintomatologia grave da doença, não é? Que significa febre, tosse seca, dificuldade para respirar, né? E em 10% dos casos, sintomas gastrointestinais presentes, tais como a diarreia. No adulto jovem, pode passar como uma simples gripe, um quadro gripal simples de resolução espontânea na previsão de 5 a 10 dias, podendo estender um pouquinho mais ou menos, de acordo com a pessoa, mas pode sim passar desapercebido. Esse é o grande risco que nós temos na sociedade e que estamos aí lutando para que o pessoal respeite a medida de contenção domiciliar, de atividades, de contato social, que evite aglomerações, que evite festa, porque assim, pior é na guerra. E se nós estamos achando ruim agora, daqui a um tempo, sem as medidas de precauções, vai ser muito pior. Doutor, só para finalizar, a última pergunta aqui da nossa internet. As pessoas estão perguntando o seguinte: quem tem arritmia cardíaca, né? O que é que pode fazer nessa situação e quais os sintomas? Obrigada aí, José Rivonaldo Sueli, a Nelly também pela sua companhia e sua pergunta. Interessantíssimo. A arritmia cardíaca é uma alteração na função cardiológica que não tem correlação com o coronavírus, salvo exceto se o coronavírus, na sua manifestação grave, incidir na intercorrência da função cardíaca. O ideal seria todos os pacientes que fazem uso de medicações, que têm doenças coronarianas ou doenças cardíacas no geral, não especificamente as coronarianas, procurem o seu cardiologista para orientações específicas. Por acaso precisa trocar uma medicação, deixar de fazer outra ou tomar alguma outra medida de cautela mais específica, mas a princípio manter a calma e seguir um padrão de vida rotineiramente normal, sem
o contato social com a privação e o trabalho, preferencialmente domiciliar. Sintomas de gripe, né, doutor? Sintomas e aí gripais. a questão é essa respiração mais prejudicada, né? Pois é, a transmissão através de gotículas ou aerosóis que são passados do paciente infectado, que mesmo sabidamente esteja infectado ou não sabidamente esteja infectado. Nós da saúde estamos expostos a 100% de exposição, não é? Tanto no meu trabalho no Santa Efigênia, no hospital, na emergência, quanto no meu trabalho no SAMU do Cabo, quanto no meu trabalho no aeroporto. Quer dizer, eu estou numa linha de frente que é uma linha crítica, uma linha limite. Mas nós temos a participação de todos os órgãos envolvidos, responsáveis, competentes para isso, para que seja ofertado o melhor treinamento, as melhores informações e a melhor maneira de lidar com essa doença, oferecendo os melhores materiais, evitando barreira de proteção inadequada, evitando exposição inadequada, evitando qualquer tipo de contato inadequado. Estamos prontos para isso e pode contar conosco. Gente, vamos se prevenir, se precaver e depende de todos nós, né? O controle dessa pandemia. Doutor, muito obrigada pela sua participação. E vocês fiquem agora com o programa Por Dentro. Gratidão a todos pelos questionamentos e vamos juntos combater o coronavírus.